Quem realmente eram os cananeus? O povo que habitava a terra prometida antes de Israel. A maioria das pessoas acredita que conhece essa história, mas conhece apenas uma pequena parte dela. Porque Canaã nunca foi uma terra vazia. Ela já tinha reis, já tinha cidades, já tinha exércitos, já tinha milhares de famílias vivendo ali muito antes de Josué atravessar o Jordão. Então surge uma pergunta difícil. Se aquela terra já tinha donos, por que Deus prometeu Canaã a Abraão? Deus tomou a terra de um povo para entregá-la a outro? Ou existe algo que quase ninguém percebe quando lê a Bíblia? Existe um detalhe impressionante. Deus não entregou aquela terra imediatamente. Ele esperou cerca de 400 anos, 4 séculos. Mas esperando o quê? Quem eram aqueles povos? Por que Deus teve tanta paciência com eles? E o que aconteceu durante esses 400 anos que mudou completamente a história daquela terra? Antes de descobrirmos essa resposta, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo revela verdades profundas da Bíblia com base nas Escrituras e na história, ajudando você a compreender a palavra de Deus de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. Depois de esperar 40 anos no deserto, Israel finalmente chegou às margens do Rio Jordão. Do outro lado estava Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram quando leem essa parte da Bíblia. Canaã nunca foi uma terra vazia. Muito antes de Josué conduzir o povo de Israel, aquela região já pulsava com vida. Ali havia cidades cercadas por muralhas impressionantes. Havia reis governando seus próprios territórios. Mercadores cruzavam estradas movimentadas. Agricultores cultivavam vinhas, oliveiras e campos-trigo. Crianças cresciam dentro daqueles muros, acreditando que aquelas cidades pertenceriam às suas famílias para sempre. À primeira vista, tudo parecia um reino estável, mas a realidade era muito diferente. Canaã ocupava uma das regiões mais importantes do mundo antigo. Quem observasse o mapa perceberia rapidamente por quê. Ao sul estava o Egito, uma das maiores potências da antiguidade. Ao norte e a leste surgiam os grandes impérios da Mesopotâmia. Entre esses dois mundos existia uma estreita faixa de terra. Era por ali que passavam comerciantes, exércitos, caravanas e viajantes vindos de todas as direções. Controlar Canaã significava controlar uma das rotas comerciais mais importantes daquela época. Por isso, aquela terra jamais permaneceu isolada. Influências chegavam constantemente, novas ideias apareciam, novos deuses eram adorados, novas alianças eram formadas e novas guerras começavam. Ao contrário do que muitos imaginam, Canaã não era um único reino governado por um grande rei. Era um conjunto de cidades independentes. Cada cidade possuía seu próprio governante, seu próprio exército, suas próprias muralhas, seus próprios interesses. Muitas vezes, essas cidades guerreavam entre si. Em outras ocasiões, uniam forças para enfrentar um inimigo em comum. Era uma terra marcada por alianças frágeis e conflitos constantes. Foi exatamente nesse cenário que Deus chamou Abraão. Quando o Senhor lhe prometeu aquela terra, não estava entregando um território desabitado. Ele estava falando de uma região cheia de povos, culturas e histórias. Isso torna a promessa ainda mais surpreendente, porque Deus sabia exatamente quem vivia ali, conhecia cada cidade, cada povo, cada rei. Nada daquilo era desconhecido diante dos seus olhos, e ainda assim a promessa foi feita. É justamente aqui que nasce uma das maiores dúvidas de toda a Bíblia. Por que Deus faria uma promessa envolvendo uma terra onde tantas pessoas já viviam? Essa pergunta acompanha leitores há séculos. Alguns chegam à conclusão de que Deus simplesmente favoreceu um povo em detrimento de outro. Outros acreditam que a conquista de Canaã foi apenas uma guerra comum da antiguidade. Mas nenhuma dessas interpretações consegue explicar tudo o que a própria Bíblia revela. Porque existe um detalhe decisivo que costuma passar despercebido. Quando Deus prometeu Canaã a Abraão, ele não mandou que a terra fosse conquistada imediatamente. Abraão viveu ali como estrangeiro, Isaque também, Jacó igualmente.
Depois, seus descendentes desceram ao Egito, onde permaneceram por cerca de 400 anos. Durante todo esse tempo, os povos de Canaã continuaram vivendo normalmente. Suas cidades permaneceram de pé, seus reis continuaram governando, sua cultura continuou crescendo, e Deus esperou. Essa espera não foi um atraso, também não foi falta de poder, foi uma decisão deliberada. A pergunta agora já não é apenas quem eram os cananeus. A verdadeira pergunta é outra. Por que Deus decidiu esperar 4 séculos antes de cumprir sua promessa? É exatamente essa resposta que começa a revelar quem aqueles povos realmente eram. E por que a história de Canaã é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Agora que sabemos que Canaã nunca foi uma terra vazia, surge outra pergunta ainda mais importante. Quem eram afinal os cananeus? Quando ouvimos essa palavra, é comum imaginar um único povo, unido sob um mesmo rei e uma mesma cultura. Mas essa imagem está longe da realidade. Na verdade, cananeus era um nome usado para descrever os povos que habitavam aquela região, e não apenas uma única nação. Eles compartilhavam costumes semelhantes, mantinham relações comerciais entre si e adoravam divindades parecidas. Mas cada cidade possuía seu próprio governante, suas próprias leis e seus próprios interesses. Era um mundo dividido. Enquanto uma cidade assinava uma aliança, outra preparava um ataque. Enquanto um rei buscava a paz, outro planejava expandir seu território. Por isso, Canaã vivia em constante tensão. Bastava uma disputa por água, terras férteis ou rotas comerciais para que uma guerra começasse. Mesmo assim, aquelas cidades prosperavam. As escavações arqueológicas revelam muralhas imponentes, palácios, armazéns, oficinas e objetos vindos de terras distantes. Isso mostra que Canaã estava ligada às grandes civilizações da época. Caravanas cruzavam suas estradas levando cobre, azeite, vinho, tecidos e especiarias. Navios chegavam aos portos do Mediterrâneo trazendo riquezas e novas influências. Era um lugar onde diferentes culturas se encontravam. Mas havia algo ainda mais poderoso circulando por aquelas terras: as crenças religiosas. Para os cananeus, praticamente tudo dependia dos deuses. Se a chuva demorava, era porque alguma divindade estava descontente. Se a colheita era abundante, acreditavam que os deuses haviam sido generosos. Se uma guerra era vencida, atribuíam a vitória ao favor divino. A religião não fazia parte da vida, ela era a própria vida. Cada decisão importante passava pelos templos, cada estação do ano era acompanhada por rituais, cada geração crescia aprendendo que seu destino estava nas mãos das divindades que seus pais adoravam. Esse modo de viver era tão profundo que influenciava a política, a economia e até as relações entre as famílias. É justamente por isso que a Bíblia não descreve Canaã apenas como uma região geográfica. Ela apresenta uma sociedade moldada por uma visão espiritual completamente diferente daquela que Deus estava revelando ao povo de Israel. Enquanto o Senhor ensinava que existe um único Deus, santo, justo e criador de todas as coisas, os povos cananeus acreditavam em uma multidão de divindades, cada uma ligada à fertilidade, à guerra, às tempestades ou à prosperidade. Essa diferença não era apenas teológica, ela mudava completamente a forma de viver. E aqui encontramos um detalhe que muitos deixam passar. A Bíblia nunca afirma que todos os habitantes de Canaã eram igualmente plano e perversos. Pelo contrário. Mais tarde, veremos pessoas daquela própria terra que escolheram confiar no Deus de Israel e tiveram suas vidas completamente transformadas. Isso mostra que o julgamento de Deus nunca esteve baseado na origem de alguém, mas nas escolhas que cada povo fazia diante da verdade que recebia. Entender isso muda completamente a maneira como enxergamos essa história, porque a questão nunca foi a existência dos cananeus. A questão era o caminho que aquela civilização havia escolhido seguir ao longo dos séculos. Mas, antes de entendermos por que Deus esperou tanto tempo para agir, precisamos conhecer quem eram os diversos povos que formavam Canaã e como cada um deles participou dessa história que mudaria para sempre o rumo da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre Canaã, ela menciona vários povos diferentes.
amorreus, jebuseus, heteus, heveus, ferezeus, gegazeus e, em algumas passagens, até mesmo os temidos refaíns. À primeira vista, esses nomes parecem apenas uma longa lista difícil de memorizar. Mas cada um deles representa uma parte importante da história. Imagine Canaã como um grande mosaico. Cada povo ocupava uma região específica, construía suas próprias cidades, protegia suas fronteiras e obedecia ao seu próprio rei. Os jebuseus, por exemplo, habitavam uma fortaleza construída sobre montanhas que parecia praticamente impossível de conquistar. Essa cidade era chamada Jebus. Séculos depois, ela receberia outro nome muito mais conhecido: Jerusalém. Os amorreus estavam espalhados por diferentes regiões e eram frequentemente descritos como um dos povos mais influentes de Canaã. Em diversos momentos da Bíblia, eles aparecem liderando alianças militares contra Israel. Os heteus, descendentes de um povo que também possuía um poderoso império ao norte, mantinham presença em Canaã e eram conhecidos por sua organização e influência cultural. Os heveus viviam principalmente nas regiões montanhosas e em cidades estrategicamente localizadas. Mais tarde, um grupo deles entraria para a história ao enganar Josué e fazer uma aliança inesperada com Israel. Já os ferezeus ocupavam áreas rurais e aldeias espalhadas pela terra. Embora apareçam menos nos relatos bíblicos, também faziam parte da complexa rede de povos que habitava Canaã. E havia ainda os gigazeus, um povo sobre o qual a Bíblia oferece poucos detalhes, mas que é constantemente citado entre as nações estabelecidas naquela região. Cada um possuía sua própria identidade, sua própria história, seus próprios costumes, mas havia algo que os unia. A maioria compartilhava uma visão espiritual semelhante. Os mesmos deuses eram conhecidos em diferentes cidades. Os mesmos rituais atravessavam gerações. As mesmas práticas religiosas influenciavam reis, sacerdotes e famílias inteiras. Por isso, apesar de suas diferenças políticas, aqueles povos acabaram formando uma cultura que marcaria profundamente a história de Canaã. Existe, porém, outro grupo que desperta enorme curiosidade entre os leitores da Bíblia: os refaíns. Em algumas passagens, eles são descritos como homens de grande estatura e enorme força. Ao longo dos séculos, muitas lendas surgiram sobre eles. Algumas pessoas chegaram a transformá-los em personagens quase mitológicos. Entretanto, a Bíblia os apresenta como um povo real que habitou determinadas regiões antes da chegada de Israel. Sua fama era tão grande que mesmo gerações depois, seus guerreiros ainda eram lembrados como símbolos de força e poder. Tudo isso ajuda a entender por que os espias enviados por Moisés voltaram assustados. Eles não encontraram pequenas aldeias indefesas, encontraram cidades fortificadas, encontraram exércitos experientes, encontraram povos que conheciam aquela terra muito melhor do que qualquer israelita. Humanamente falando, a conquista parecia impossível, e talvez esse fosse exatamente o ponto. Desde o início, Deus queria mostrar que Israel não venceria por possuir o maior exército, nem pela melhor estratégia, nem pelas armas mais avançadas. A vitória dependeria da fidelidade ao Senhor. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se Deus já havia prometido aquela terra a Abraão séculos antes, por que deixou todos esses povos crescerem, se fortalecerem e ocuparem Canaã durante tanto tempo? A resposta está em uma única declaração registrada no livro de Gênesis. Uma frase aparentemente simples, mas que revela um dos aspectos mais impressionantes da justiça e da paciência de Deus. Existe um versículo em Gênesis que muda completamente a forma como entendemos a conquista de Canaã. Quando Deus falou com Abraão sobre o futuro de seus descendentes, ele revelou algo surpreendente. Israel desceria ao Egito, permaneceria ali por várias gerações, e somente depois retornaria à Terra Prometida. Mas o motivo não era militar, também não era político, era espiritual. Então Deus declarou:
porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Essa é uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. Ela revela que Deus já conhecia o futuro de Canaã, conhecia suas escolhas, conhecia seus pecados e, mesmo assim, decidiu esperar. Não foram 4 anos, nem 40. Foram aproximadamente 400 anos, 4 séculos de oportunidade. Enquanto os descendentes de Abraão cresciam no Egito, Deus continuava permitindo que os povos de Canaã seguissem seu caminho. As cidades continuavam de pé, os reis continuavam governando, as colheitas continuavam acontecendo. As crianças nasciam, as famílias se formavam, a vida seguia normalmente. Do ponto de vista humano, parecia que nada estava acontecendo. Mas Deus estava observando. Essa espera revela um aspecto do caráter de Deus que muitas vezes é ignorado. Ele não age impulsivamente. Seu julgamento nunca acontece sem aviso. Ao longo das Escrituras, vemos o mesmo padrão se repetir. Antes do dilúvio, Deus deu tempo à humanidade. Antes da destruição de Nínive, enviou o profeta Jonas para chamar o povo ao arrependimento. Antes do exílio de Israel e de Judá, levantou profetas durante décadas, advertindo a nação repetidas vezes. Deus não encontra prazer em julgar. Primeiro, ele oferece oportunidades, chama, adverte, espera. Somente quando toda a resistência ao arrependimento se torna permanente é que o julgamento chega. Foi exatamente isso que aconteceu em Canaã. A expressão "a medida da iniquidade" transmite a ideia de algo que está sendo preenchido lentamente. Como um recipiente que recebe uma gota após outra, cada geração fazia suas escolhas, cada rei deixava seu legado, cada sociedade decidia qual caminho seguir. Durante séculos, esse recipiente continuou sendo enchido, não porque Deus fosse indiferente ao pecado, mas porque sua paciência era maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Isso também responde a uma pergunta importante. Por que Deus não entregou Canaã imediatamente a Abraão? Porque aquele ainda não era o momento determinado por sua justiça. A promessa permanecia viva. Mas Deus não pisaria sobre sua própria justiça para cumpri-la antes da hora. Ele esperaria até que todas as oportunidades fossem oferecidas, até que não restassem dúvidas sobre a responsabilidade daqueles povos por suas próprias escolhas. Esse detalhe muda completamente a perspectiva da história. A conquista de Canaã não foi um ato impulsivo, nem uma decisão tomada de um dia para o outro. Ela foi o desfecho de um processo que atravessou séculos. Um processo acompanhado, conhecido e suportado pelo próprio Deus. Mas isso nos leva à pergunta mais difícil de todas. O que aconteceu durante esses 400 anos para que a iniquidade finalmente chegasse ao seu limite? Quais práticas fizeram com que uma civilização inteira caminhasse, geração após geração, para um julgamento tão severo? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para algo que ia muito além da política ou das guerras. Precisamos entender a religião que dominava Canaã. Porque foi justamente ali que começou a raiz da sua destruição. Agora chegamos ao ponto central dessa história. Se Deus esperou aproximadamente 400 anos, o que aconteceu para que o julgamento finalmente chegasse? A resposta não está no tamanho dos exércitos cananeus, nem na riqueza de suas cidades, nem em suas alianças políticas. A resposta está em seus altares. A religião dos povos de Canaã havia se tornado o coração de toda a sociedade. Não existia separação entre fé, governo e vida cotidiana. Os reis consultavam sacerdotes antes de tomar decisões. Os agricultores buscavam bênçãos para suas colheitas. Os comerciantes ofereciam sacrifícios antes de iniciar uma viagem. Tudo girava em torno dos deuses que eles acreditavam controlar a fertilidade, a chuva, a guerra e a prosperidade. Entre essas divindades, uma das mais conhecidas era Baal. Para os cananeus, Baal era o deus das tempestades e da fertilidade. Se a chuva caía, acreditavam que Baal estava satisfeito. Se a terra produzia boas colheitas, era porque ele havia concedido sua bênção. Ao lado dele aparecia frequentemente Aserá,
associada à fertilidade e à maternidade. Em muitos tempos, a adoração deixava de ser apenas um ato religioso. Ela se transformava em um sistema que influenciava completamente a moral daquela sociedade. Os próprios rituais religiosos passaram a incentivar práticas que Deus condenava claramente. A Bíblia descreve repetidas vezes que aquelas nações haviam mergulhado em costumes detestáveis diante do Senhor. Não se tratava apenas de acreditar em deuses falsos. Tratava-se do tipo de vida que essa idolatria produzia. Quanto mais o povo se afastava do Deus verdadeiro, mais sua consciência era corrompida. Os profetas do Antigo Testamento voltariam a lembrar disso diversas vezes. A idolatria nunca vinha sozinha. Ela sempre caminhava ao lado da violência, da injustiça e da degradação moral. Mas existe uma prática que se destaca acima de todas, algo tão grave que a própria Bíblia a menciona repetidamente como uma das razões do julgamento divino: o sacrifício de crianças. Alguns povos ofereciam seus próprios filhos em rituais dedicados a divindades como Moloque. Acreditavam que, ao entregar aquilo que tinham de mais precioso, receberiam prosperidade, proteção ou vitória. É difícil imaginar uma sociedade chegando a esse ponto. Mas era exatamente isso que Deus proibia de maneira absoluta ao povo de Israel. Ao longo dos séculos, escavações arqueológicas em antigas cidades da região também encontraram evidências de práticas religiosas extremamente violentas, confirmando que os cultos cananeus estavam longe de ser simples cerimônias simbólicas. Tudo isso ajuda a entender por que Deus declarou que aquelas práticas haviam se tornado abomináveis. Não era o julgamento baseado em etnia, era o julgamento baseado na corrupção completa de uma civilização que, geração após geração, havia transformado o pecado em parte da própria adoração. E existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando Deus ordenou que Israel entrasse em Canaã, ele também deixou um aviso severo ao seu próprio povo. Se Israel imitasse aqueles mesmos pecados, receberia exatamente o mesmo julgamento. E foi isso que aconteceu séculos depois. Quando reis israelitas abandonaram o Senhor, ergueram altares para Baal e passaram a praticar as mesmas abominações dos cananeus. Deus enviou profetas para adverti-los. Como não se arrependeram, Israel foi levado ao exílio, Judá também. Isso prova que Deus nunca teve dois pesos e duas medidas. O mesmo padrão de justiça foi aplicado a todos. A origem de um povo jamais o colocava acima da justiça divina. O que fazia a diferença era a sua resposta diante de Deus. Mas mesmo em meio a uma sociedade profundamente corrompida, a graça do Senhor ainda encontrou pessoas dispostas a mudar. Nem todos os habitantes de Canaã escolheram permanecer no mesmo caminho. Alguns fizeram uma decisão que mudaria seu destino para sempre, e suas histórias revelam que a misericórdia de Deus sempre esteve aberta para aqueles que decidiram confiar nele. Depois de tudo que vimos até agora, seria fácil chegar a uma conclusão precipitada. Pensar que todos os habitantes de Canaã tiveram exatamente o mesmo destino, mas a Bíblia mostra algo muito diferente. Em meio a uma sociedade marcada pela idolatria e pela corrupção, ainda existiam pessoas capazes de reconhecer a verdade. E Deus nunca ignorou aqueles que o buscaram. A prova mais conhecida é uma mulher chamada Raabe. Ela vivia em Jericó, uma das cidades mais importantes de Canaã. Humanamente falando, Raabe não tinha motivos para acreditar no Deus de Israel. Ela havia crescido ouvindo falar dos deuses cananeus. Sua família seguia aquela cultura. Sua cidade confiava na força de suas muralhas. Mesmo assim, quando os espias israelitas chegaram a Jericó, Raabe tomou uma decisão surpreendente. Ela os escondeu, arriscou a própria vida e declarou algo extraordinário. Ela disse que todos em Jericó já haviam ouvido falar do Deus de Israel. Sabiam da abertura do Mar Vermelho, conheciam as vitórias que Deus havia concedido ao seu povo. O medo havia tomado conta da cidade, mas enquanto muitos decidiram endurecer o coração, Raabe fez o contrário. Ela acreditou. Não foi salva por ser israelita.
Porque não era. Também não foi salva por viver em Jericó. Ela foi salva porque escolheu confiar no Senhor. Sua fé mudou completamente sua história. Jericó caiu, mas Raabe e toda a sua família foram preservadas. Mais do que isso, ela passou a fazer parte do povo de Israel. Anos depois, seu nome aparece na genealogia do próprio rei Davi. E séculos mais tarde, também na genealogia de Jesus Cristo. Que contraste impressionante! Uma mulher cananeia, que aos olhos humanos jamais teria qualquer importância, tornou-se parte da história da salvação. Mas Raabe não foi o único exemplo. Pouco tempo depois, outro grupo tomou uma decisão completamente diferente dos demais reis de Canaã. Os habitantes de Gibeão perceberam que não poderiam vencer Israel pela força. Sabiam que o Deus de Israel estava conduzindo aquele povo. Então elaboraram um plano para preservar suas vidas. Embora tenham recorrido ao engano para conseguir uma aliança com Josué, depois passaram a viver em paz entre os israelitas, servindo junto ao tabernáculo durante gerações. A Bíblia não apresenta essa história como um elogio à mentira, mas mostra que até mesmo pessoas vindas de Canaã puderam encontrar um novo caminho quando deixaram de lutar contra o propósito de Deus. Esses relatos revelam uma verdade que muitas vezes é esquecida. O alvo do julgamento nunca foi um povo por causa de sua origem. O julgamento atingiu uma sociedade que havia persistido no pecado durante séculos. Sempre que alguém abandonava esse caminho e colocava sua confiança no Senhor, encontrava misericórdia. Esse mesmo princípio aparece em toda a Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas, ele olha para o coração. Foi assim com Raabe, foi assim com Rute, que também era estrangeira. Foi assim com os ninivitas quando se arrependeram após a pregação de Jonas, e continua sendo assim até hoje. Talvez seja exatamente por isso que essa história ainda fale tão profundamente conosco. Porque todos nós fazemos escolhas. Todos os dias. Podemos endurecer o coração diante da verdade ou podemos responder com fé. Os cananeus tiveram séculos para decidir qual caminho seguiriam. Alguns rejeitaram completamente os avisos de Deus. Outros, como Raabe, enxergaram uma oportunidade de recomeçar. E foi essa escolha que fez toda a diferença. Agora, resta apenas uma pergunta. Se Deus julgou Canaã, mas também demonstrou misericórdia a todos os que confiaram nele, o que essa história realmente nos ensina sobre o caráter de Deus? Essa é a última peça que falta para compreender por que a conquista de Canaã continua sendo uma das passagens mais profundas e, ao mesmo tempo, mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Depois de conhecer toda essa história, percebemos que a conquista de Canaã é muito mais do que um relato de batalhas. Na verdade, ela responde a uma das perguntas mais difíceis que muitas pessoas fazem até hoje. Como um Deus de amor poderia ordenar a conquista daquela terra? Essa dúvida é compreensível. Quando lemos apenas alguns versículos isolados, é fácil imaginar que tudo aconteceu de forma repentina. Mas ao observar toda a narrativa bíblica, o cenário muda completamente. A conquista não começou em Josué. Ela começou séculos antes, quando Deus fez sua promessa a Abraão. Continuou durante os 400 anos em que Israel permaneceu no Egito. Prosseguiu enquanto Canaã seguia seu próprio caminho, acumulando geração após geração as consequências de suas escolhas. Somente depois de todo esse tempo é que chegou o momento do julgamento. Isso revela uma verdade importante. O Deus da Bíblia não age movido pela impulsividade. Sua justiça nunca é separada de sua paciência, e sua misericórdia nunca anula sua santidade. Esses três atributos caminham juntos. Durante séculos, Deus foi paciente. Mas quando a medida da iniquidade finalmente se completou, sua justiça entrou em ação. Essa mesma lógica aparece em toda a Bíblia. O dilúvio não aconteceu sem aviso. Sodoma e Gomorra não foram destruídas sem que Deus primeiro revelasse seu propósito a Abraão. Nínive recebeu a oportunidade de se arrepender. Israel também foi advertido inúmeras vezes antes do exílio. O padrão sempre é o mesmo. Primeiro vem a paciência, depois o chamado ao arrependimento. Somente por último chega o julgamento. Canaã não foi uma exceção. Foi mais um exemplo desse princípio.
Existe outro detalhe que merece atenção. Quando Israel entrou na Terra Prometida, Deus deixou instruções claras para que o povo não adotasse os costumes das nações vizinhas. O objetivo nunca foi copiar aquela cultura. Muito pelo contrário, Israel deveria viver de maneira completamente diferente. Deveria revelar ao mundo quem era o Deus verdadeiro. Infelizmente, com o passar do tempo, muitos israelitas fizeram exatamente aquilo que Deus havia proibido. Construíram altares para falsos deuses, abandonaram a aliança, imitaram as mesmas práticas que haviam levado Canaã ao julgamento. E qual foi o resultado? O mesmo. Vieram invasões, vieram derrotas, veio o exílio. Esse talvez seja o argumento mais forte contra a ideia de que Deus favorecia Israel de forma injusta. Quando Israel pecou, da mesma maneira recebeu a mesma disciplina. Porque Deus não muda seu padrão de justiça conforme o povo, ele permanece fiel ao seu próprio caráter. Essa verdade também corrige outro erro muito comum. Alguns enxergam a conquista de Canaã apenas como um episódio violento do passado. Mas a Bíblia apresenta esse acontecimento como um alerta para todas as gerações. Ela mostra que nenhuma civilização permanece de pé apenas por causa de sua riqueza, de seu poder militar ou de sua influência. Toda a sociedade também é sustentada pelos valores que escolhe viver. Quando uma nação transforma o mal em algo normal, quando rejeita continuamente a verdade, quando trata a injustiça como algo aceitável, ela começa a destruir a si mesma, mesmo que por fora pareça forte e próspera. Foi exatamente isso que aconteceu com Canaã. Suas muralhas eram altas, seus exércitos eram respeitados, seu comércio era intenso, mas nenhuma dessas coisas foi capaz de impedir as consequências de séculos de decadência espiritual. No fim, a história de Canaã não fala apenas sobre o destino de um povo antigo. Ela revela quem Deus é, um Deus infinitamente paciente, perfeitamente justo e extraordinariamente misericordioso com todos aqueles que escolhem voltar-se para Ele. E essa talvez seja a lição mais importante de toda essa história. Depois de percorrer toda essa história, talvez você tenha percebido que a verdadeira pergunta nunca foi apenas quem eram os cananeus. A pergunta sempre foi outra: o que a história deles revela sobre Deus e sobre nós? Muitas civilizações surgiram ao longo da história. Construíram cidades magníficas, ergueram muralhas gigantescas, acumularam riquezas, dominaram povos. Durante algum tempo, pareciam invencíveis. Os cananeus também acreditavam que seria assim. Suas cidades eram fortificadas, seus reis eram poderosos, seu comércio prosperava, sua cultura influenciava toda a região. Nada indicava que aquele mundo estava próximo do fim. Mas existe uma verdade que a história nunca deixou de confirmar. Nenhuma muralha é alta o suficiente para resistir quando uma sociedade abandona completamente a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu em Canaã. A destruição daquele povo não começou no dia em que Josué atravessou o Rio Jordão. Ela começou muito antes. Começou quando geração após geração escolheu se afastar de Deus. Quando o pecado deixou de causar vergonha, quando a idolatria passou a ocupar o lugar da verdade, quando aquilo que era perverso passou a ser celebrado como algo normal. A conquista de Canaã apenas revelou, diante de toda a história, o resultado de escolhas feitas durante séculos. E talvez seja essa a parte mais importante de toda essa narrativa. Porque Deus continua sendo o mesmo. Sua paciência continua extraordinária. Todos os dias Ele oferece novas oportunidades. Todos os dias chama pessoas ao arrependimento. Todos os dias estende sua misericórdia. Mas a Bíblia também ensina que sua paciência não significa indiferença. Ela existe para conduzir as pessoas de volta ao caminho certo. Esse princípio não vale apenas para povos antigos, vale para cada um de nós. Todos enfrentamos decisões que moldam nosso coração. Todos escolhemos diariamente aquilo que irá governar nossa vida. A pergunta não é se construiremos altares. A pergunta é a quem entregaremos nosso coração. Os altares mudaram, mas a idolatria continua existindo. Às vezes ela recebe o nome de poder,
Outras vezes, dinheiro, prestígio, orgulho, prazer, ou qualquer outra coisa que ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Foi exatamente por isso que Jesus declarou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A história de Canaã nos lembra que toda escolha produz consequências. Nenhuma decisão permanece isolada. Pequenos compromissos moldam grandes destinos. Foi assim com os reis cananeus. Foi assim com Israel quando abandonou o Senhor. E continua sendo assim conosco. Ao mesmo tempo, existe uma esperança extraordinária. Raabe provou que nenhum passado é forte demais para impedir a graça de Deus. Os gibeonitas mostraram que sempre existe espaço para misericórdia quando alguém deixa de resistir ao Senhor. Ao longo de toda a Bíblia, Deus nunca rejeitou aqueles que se aproximaram dele com um coração sincero. Essa verdade continua viva hoje. Talvez você tenha começado este vídeo querendo apenas conhecer um episódio da história bíblica. Mas Deus talvez tenha usado essa história para fazer uma pergunta muito mais pessoal. Que direção sua vida está seguindo neste momento? Existe alguma área em que você sabe que precisa voltar para Deus? Existe alguma escolha que precisa ser entregue nas mãos dele antes que seja tarde? A história dos cananeus não foi preservada nas Escrituras apenas para falar sobre um povo antigo. Ela foi registrada para lembrar cada geração de que Deus continua sendo santo, continua sendo justo e continua sendo infinitamente misericordioso com todos aqueles que se arrependem e confiam nele. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho seguir o Senhor. Quero ler sua resposta e orar por você. E se este estudo ajudou você a compreender a Bíblia de uma maneira mais profunda, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer essa verdade. Que Deus abençoe sua vida e que a sua palavra continue iluminando cada passo do seu caminho.